pessoal, boa tarde. Eu sou o Platini, ou Cauã, como preferirem. Atualmente sou gerente do setor de desenvolvimento do Departamento de Comunicação e agente supervisor da inteligência de dados da Auditoria Fiscal. Basicamente, o que eu mais faço na RCC é mexer com planilha. Eu gosto muito, inclusive foi o Rabu que me fez aprender essa competência, essa habilidade, e que é super útil na minha vida. E eu fui convidado para apresentar um pouco para vocês, repassar um pouquinho do meu conhecimento aqui da parte básica de como funciona uma planilha Google e vou estar ajudando vocês aí um pouquinho. Esse treinamento é mais voltado para pessoas que não sabem muito, um nível básico ali, aí mais para frente a gente pode pensar em um nível intermediário se vocês tiverem interesse. Mas vamos lá. Basicamente vou explicar aqui inicialmente os menus superiores e as formas de formatação de uma planilha. Mas antes de tudo eu queria só fazer uma coisa básica, um conhecimento básico de planilha. Nós temos aqui uma coluna A, B, C, D, F, G, H, J, K, até o número que você quiser, até a letra que você quiser. Não, não tem limite, é infinito. Mesma coisa as linhas, linha 1 até infinitos, você vai criando conforme você precisa. Você pode também excluir, adicionar outra à esquerda, à direita, ocultar ela. São coisas que no dia a dia, no uso, às vezes você coloca uma fórmula aí que você não quer que apareça, ela só serve ali para organizar um pequeno ponto, você vai lá, oculta. Ou então você usou só um pedaço da planilha, você quer excluir as outras, eu uso muito isso, por exemplo. Você pode fazer isso também, você marca aqui, outra dica, marca uma coluna, marca outra coluna. No caso aqui eu esqueci de dizer que você tem que segurar o Shift para fazer isso. Marca uma, segura o Shift e marca outra, você marca uma área, você pode formatar essa área toda ou você pode fazer o que eu falei, de excluir ou ocultar tudo. Então vou fazer isso agora, porque é muito simples, você clica, seleciona, aperta com o botão direito do mouse, aqui em cima da coluna, e você tem várias opções aqui do que fazer. Ok? Isso aqui é a mesma coisa, funciona também com as linhas, você pode redimensionar o tamanho de cada coluna, de cada linha, do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser. Eu vou dar Ctrl Z para voltar tudo do início. E vamos lá. Menu superior, arquivo. Aqui você vai fazer imprimir, colocar, mover para uma pasta dentro do Google Drive, que como essa é uma ferramenta que faz parte do Google Workspace, ela se conecta com basicamente todos os serviços Google, isso é bacana, principalmente o Google Drive, né, que a gente usa muito. Lixeira, baixar como Excel, PDF, outros documentos, outros estilos que às vezes podem vir a ser interessantes, compartilhar com outra pessoa, fazer uma cópia, copiar exatamente essa planilha com tudo que ela tem para outra coisa. Às vezes isso é interessante para você mexer em alguma coisa que você não tem certeza se vai funcionar ou não. Aí, em vez de você afetar a planilha original, você vai lá, cria uma cópia e usa ela. Também uso isso muito quando eu vou trabalhar em alguma coisa. Criar uma nova planilha, importar de um Excel, por exemplo, entre outras coisas. São muitos, muitos pontos, tem que explorar para entender. É bem intuitivo. Editar são coisas, métodos de colagem, tipo Ctrl Z, está escrito aqui, né? Ctrl Z, Ctrl Y. Mas isso normalmente a gente usa os atalhos do teclado, né? Aqui uma coisa legal, olha, aqui é a forma de visualização da planilha. Você consegue congelar, por exemplo, uma linha. Se eu quiser, por exemplo, que a linha descer a página e que a linha 1 continue aparecendo, eu venho aqui congelar uma linha. E aí ela vai ficar, tá vendo? Aparece esse negocinho aqui e sempre que eu descer vai aparecer, vai continuar aparecendo ela. Por exemplo, tá vendo? Vou resetar aqui, Ctrl Z para continuar explicando. Então você tem essa função também de
tanto com a linha quanto com a coluna, dá para ver por aqui. Mostrar aqui é uma coisa interessante, você pode ocultar a barra de fórmula, que é essa barra aqui, onde está escrito, vou mostrar para vocês. Oculta ela, se você não quiser que as pessoas vejam a fórmula, por exemplo, ou só acha que a planilha fica mais bonitinha sem, vai lá e oculta. Outra coisa interessante é ocultar as linhas de grade, que são essas marcas aqui. Às vezes você criou uma planilha, um dashboard, que você não quer que essas linhas fiquem aparecendo, ou você colocou elas manualmente, com uma outra formatação. Você vem aqui e desabilita elas. Somem todas. Isso é muito bacana. Eu uso muito também para melhorar o visual dela. Aqui tem outros pontos que são intervalos protegidos, que eu não vou entrar a fundo neles nesse momento. Já é um pouco mais avançado. Inserir, aqui você consegue inserir novas linhas, novas colunas, gráficos, que é muito bacana, mas também é algo que você precisa ter um conhecimento já de como funciona uma planilha para poder manipular gráficos. É uma coisa mais complexa. Não é intuitivo até, só que precisa entender primeiro o básico de planilha, ok? Isso pode vir para um futuro, talvez uma explicação só de gráficos, que acaba sendo também um pouco mais extensa. Tabela dinâmica, mas também é mais aprofundado, precisa conhecer um pouco do restante. Adicionar um desenho, você pode desenhar uma forma e adicionar na planilha, por exemplo, um botão. Vamos lá, um exemplo aqui, um botãozinho simples, mudar a cor dele, sei lá, e coloca um texto aqui dentro. Só um exemplo. Você salva e fecha, ele aparece aqui para você. Você consegue adicionar fórmulas de JavaScript associadas a ele. Também é algo mais complexo, mas eu vou acabar mostrando como chegar lá para fazer. Não vou chegar a fazer, nem a aprofundar muito, mas vocês vão entender. Eu parei aqui. Desenhos, funções são a base da manipulação de dados, né? Você começa adicionando uma célula aqui igual, que é a chamada de uma função. Vamos dar um exemplo da filter, por exemplo. Você clica aqui, se você quiser uma ajudinha, né? Se você já tem domínio da fórmula, você às vezes nem precisa da ajuda ali. Mas eu costumo usar para, como são muitas coisas, auxilia. Você clica, abre, aí aqui aparece uma interrogaçãozinha, tá vendo? Você abre e aparece. Essa fórmula filter, por exemplo, ela pega os valores de um intervalo de dados e ela vai filtrar esse intervalo com base em uma condição que você vai adicionar. Uma condição por exemplo, você vai filtrar as aulas que foram aplicadas na semana, mas você quer que nessa lista sua, nesse filtro seu, apareça apenas as aulas que foram aplicadas no dia tal. Então você vai colocar que a condição ali, a coluna que registra as datas, ser igual ao dia que você quer pegar. E aí você pode colocar mais de uma condição. Entendeu? Aí vai fazendo uma estrutura de soma, de is, que para filtrar tem que atender a todas as condições. Então você vai colocando o que divide. Está vendo aqui? Nós estamos no primeiro intervalo. Vamos um exemplo aqui, ó. Vou marcar aqui só para... Opa! O negócio do mouse ficou atrás. Vamos lá. Filter. Marcar aqui, por exemplo, um intervalo. Não tem nada, só como exemplo. E aí eu coloco uma ponto e vírgula, tá vendo? Ele muda para o próximo. E aí já vem a primeira condição. Eu posso colocar a condição aqui, ponto e vírgula, mudo para a próxima condição. Coloco quantas condições quiser. Você precisa ter pelo menos um intervalo e uma condição para filter. São milhares de fórmulas. Eu aconselho aí a usar a inteligência artificial, o Google Gemini ou o ChatGPT, que você explica para ele ali o que você quer fazer e pede para ele uma fórmula do Google Planilhas. Google Planilhas e Excel, as fórmulas são basicamente iguais. E pede auxílio. Isso ajuda demais. Gente, a tecnologia vem para ajudar.
Hoje, a inteligência artificial tá aí, não usa quem é bobo, de verdade. Fica esse meu conselho para vocês. Vocês têm que saber usar e aprender com o uso. Isso que é importante. Ok, fórmulas estamos ok, eu não vou chegar a aprofundar tanto, porque são milhares de fórmulas e também tem coisas complexas aí nesse nível que vocês vão aprendendo conforme o uso. E usos específicos também. Você não vai usar 30 mil fórmulas em uma mesma planilha, você vai usar algumas ali para tratar aqueles dados que você tem interesse. Aí existem fórmulas de cálculo, por exemplo, de média, mediana, desvio padrão, soma, contagem condicional, contagem simples. Tudo que você imaginar dá para fazer, basicamente. Aqui o que é isso? Pode inserir notas, por exemplo, aqui eu vou inserir uma notinha, teste, nessa célula. Aí ela fica com um negocinho aqui, ó, se você quiser ver, tá vendo? Fica com essa notinha. Excluir notas, só para mostrar mesmo. Formatação. A gente não vai usar isso aqui, a gente vai usar essa barra aqui para formatação. Dados são para manipulações de dados, validação de dados, que é aí uma coisa talvez um pouco mais avançada do que eu vou tratar nessa aula aqui, senão nós vamos nos estender muito. Mas basicamente uma validação de dados você vai adicionar uma célula ou um intervalo que só pode conter tal tipo de dado. Tipo assim, eu quero que aqui só possa ser adicionado números, não pode ser adicionada letras. Então eu vou colocar essa condição lá na validação de dados, que quando eu adicionar algo nessa célula, ela vai bater com a condição que eu adicionei lá na validação de dados. Se não for igual, vai dar erro. Entendeu? Vamos ver aqui, criação de filtros, que é, por exemplo, você tem uma coluna aqui com várias datas, um exemplo, e aí você coloca um filtro aqui que vai pegar as datas que tem aqui, vai fazer um agrupamento e vai aparecer uma barrinha de seleção aqui para você selecionar filtro. E aí, isso é bom às vezes para quando você está no trabalho. Bom, eu uso muito isso no trabalho para fazer, por exemplo, divisão de categorias. Eu tenho uma lista enorme com várias coisas e tem essas várias coisas têm categorias que estão descritas em colunas. Vamos dizer também, para ficar mais claro, temos colunas, linhas. As linhas elas podem ser chamadas de registros também. Vamos supor, uma pessoa responde um formulário e esse formulário, a resposta vem para uma planilha. Com base nisso, a primeira resposta vai ficar aqui, a segunda resposta vai vir para aqui, a terceira para aqui. Então são registros diferentes. E aqui, por exemplo, vai ficar cada uma das perguntas do formulário. Acho que assim fica bem claro que isso é o básico, isso tem que estar claro na cabeça de vocês para aprender qualquer coisa de planilha. Ferramentas, criação de formulário, por exemplo, que eu citei, tem como você associar um formulário a uma planilha, isso é muito simples. Gente, eu quero deixar isso bem claro também, que eu comentei em inteligência artificial, mas planilha são muitos pontos que você vai aprendendo com o tempo e é importante pesquisar e entender como. Como criar um formulário, por exemplo, é muito simples. Você vai lá no formulário que você uma planilha de um formulário, né, para armazenar as respostas. Você vai lá no formulário e associa e você clica na parte de respostas lá e clica em linkar com planilha. Simplérrimo. Ou então você vem direto pela planilha e cria o formulário por aqui. Como que você aprende isso? Pesquisando. Extensões. Essa parte é avançada, mas eu vou falar por alto aqui o que é o principal disso aqui, que são os apps scripts. Aqui na RCC a gente usa pra caramba. Basicamente é uma extensão da planilha que vai usar JavaScript, a linguagem JavaScript, linguagem de programação, para fazer diversas coisas. E aí, que nem eu comentei lá daquele botão que a gente desenhou, aquele botão vermelho, você pode associar um script a esse botão, por exemplo, para fazer backup de uma planilha. Agora, para você conseguir fazer isso, você precisa ter um conhecimento em programação. Pelo menos entender um código, porque aí você pode usar a inteligência artificial e adaptar o código que a inteligência artificial te deu. Essa parte de ajuda aqui é coisa do Google.
Sinceramente, nunca usei. Agora aqui uma parte essencial, também precisa estar clara na cabeça de todo mundo. Quem usa Word, essas coisas já sabe também, é padrão. Casas de valor de moeda ou de porcentagem, andar a vírgula para a esquerda, andar a vírgula para a direita, para formatação de números, formatos de números, né, como ele vai aparecer, enfim, né, existem vários que vocês estão vendo aqui, vai do que você precisa da sua planilha. Fonte, básico, mudar o estilo de fonte de uma palavra, por exemplo, teste aqui. E vou colocar um outro teste aqui para aproveitar e puxar o gancho para outra coisa. Apertei aqui. Ai, mas eu quero editar essas duas células em específico aqui para ter a mesma formatação. Segura Ctrl e aperta. Você selecionar as duas. Se você apertar Shift e nessa, você vai selecionar a área. Tá vendo? Ctrl, selecionar as duas. Ah, eu quero que elas fiquem em negrito. Adicionei um negrito. Poppins, uma outra fonte diferente de Arial, e que fiquem centralizadas. Pronto, fiz isso. Ah, eu quero adicionar uma borda também. Vamos adicionar uma borda. Ah, eu quero que ela seja grossinha aqui desse jeito e vermelha, por exemplo. Bum! Criei elas vermelhas. Bacana, isso precisa estar bem claro. Aí, como eu comentei, você pode vir aqui em ver, mostrar, retirar as linhas de grade, que a formatação que você fez das bordas continuam. Isso é muito bacana. Vamos lá. Falei aqui do negrito, aqui itálicos, riscado, alterar a cor do texto, por exemplo, esse teste aqui, colocar ele na cor rosa, mudar o fundo de uma célula, por exemplo, colocar aqui amarelo, a borda que eu já cheguei a comentar para vocês, aqui você muda a cor, aqui você muda o estilo de borda, e aqui como vai estar a borda no intervalo que você selecionou. Por exemplo, se eu quero que todas as linhas mudem, eu clico nessa aqui, ó, todas as bordas. Ah, eu quero que só o meio mude. Pronto. Então tem várias opções, você vai explorando. Ah, eu quero limpar as minhas bordas. Por exemplo, limpar as bordas. Tranquilo. Aqui você vai mesclagem de célula. Eu vou mostrar aqui que vai ficar bem visível que está vermelho. Tá vendo que há duas células aqui, né? Duas colunas. Ah, mas eu quero fazer um título que vai ser dessa tabela aqui. Você vem aqui, seleciona as duas. Você pode fazer Ctrl e clica na outra, Shift e clica na outra, ou clica e arrasta com o mouse. Não precisa só dos atalhos teclado. Você consegue manipular com o próprio mouse. Então, mesclagem de células virou uma célula só. Agora uma célula ocupa duas colunas. Como eu comentei também, você pode mexer no tamanho das células. Vou aumentar aqui, olha, esse 3 para mostrar um outro para vocês. Tá vendo que eu aumentei e o texto ficou cá embaixo? Isso é um estilo de formatação também. Você clica aqui e aqui você consegue alinhar ele verticalmente. Aqui horizontalmente e aqui verticalmente. Vamos colocar no meio para exemplo. Agora, outra coisa bacana aqui é essa parte aqui de como o texto vai estar na célula. Por exemplo, algo grande aqui que vai passar do tamanho da célula. Atualmente ele está assim. Eu posso colocar ele não comendo outras células, passando por baixo delas. E também posso colocar ele saltando linhas. Bacana, isso é importante também. Toda essa parte de formatação é importante estar bem clara. É importante brincar ali com a planilha para você entender realmente como isso funciona. Rotação do texto, vou deixar o texto de cabeça para baixo, por exemplo. Não sei em que momento isso vai... Não, existe. Às vezes ali você está formatando a planilha, quer deixar ela bonitinha em alguma parte, você pode fazer isso. Link, você adicionar um link à planilha, você pode adicionar de outra página, outra aba da planilha, né, que eu vou mostrar logo depois, ou de um link externo, tipo assim, clicou aqui, vai te levar para
site do Google, por exemplo. Aqui são coisas que eu não costumo usar também, mas são comentários que você coloca na célula, inserir gráficos. Tem por aqui, eu costumo ir por aqui por mania, sei lá. Aqui o filtro que eu expliquei para vocês, que tem como você inserir um filtro. Errei, não tá aqui não. Onde que está o filtro? Filtro em dados, tá aqui. Você pode inserir por aqui também. E aqui criar... Tá, não costumo usar isso aqui também não. Sinceramente, não sei o que é isso, olha aí. Vale uma pesquisa. Realmente não sei, não uso. E aqui são as funções que... Aqui tem uma lista, né? De todo, olha aí, ó. Quando eu comentei que são muitas funções, olha aí. São muitas funções. Então cada uma vai fazer uma coisa diferente. Para você saber qual que você tem que usar, é só pesquisando mesmo. Porque imagina se eu for pegar cada uma dessas e explicar para vocês. Vai dias aí, né? Porque tem algumas que são mais complexas também. Mas tenham claro, gente, de novo, que a inteligência artificial veio para ajudar. E ela não vai embora. Então, aprende quem quer continuar aí no mercado, basicamente. Ok, falei do menu superior, das formatações básicas. Aqui, no menu inferior, nós podemos adicionar páginas. Por exemplo, aqui tem uma página 1, que é essa que nós estamos, e na mesma planilha eu posso adicionar uma outra aba, a página 2. E aí eu posso navegar entre elas e aqui fazer uma outra coisa. Eu posso clicar com o botão direito em cima da página aqui e fazer algumas coisas. Excluir, duplicar, copiar, renomear, alterar a cor. Que essa corzinha ela fica aparecendo aqui embaixo. Vou alterar aqui só para vocês verem. Tá vendo? Às vezes ajuda para a identificação de alguma coisa, deixar alguma coisa bonitinha. Proteger a página. Isso também é uma coisa que vai um pouco além. É muito simples na verdade, mas você pode proteger uma página do tipo de apenas tais pessoas podem editar tais células. Apenas tais células ou tais colunas, tais linhas vão estar disponíveis para edição. As outras, só eu, que sou o dono da planilha, vou poder mexer. Ou então, por exemplo, colocar que toda a página é sensível. Então você pode colocar um aviso de que, ó, essa página aqui, ela não deve ser editada sem querer, ela tem que ser bem pensada. Então você pode adicionar esse aviso. Vou fazer o teste para vocês. Ó. Página 2, proteger célula. A página inteira, eu posso proteger só um intervalo ou a página inteira. Definir permissões. E eu vou colocar aqui, ó, que eu quero que mostre um aviso ao tentar editar um intervalo. Então todo mundo que for tentar editar um intervalo aqui eu consigo, ó, nessa outra aba. Nessa aba, antes de eu conseguir salvar, ele vai me perguntar se eu quero. Por exemplo, alguma coisa, vou dar Enter. Eu posso dar Enter para salvar ou clicar fora. Vou clicar fora. Vai, ó, pense bem. Você está tentando editar uma parte, tá. Então eu quero editar. Então eu vou clicar em OK. Editou, tá vendo? Agora eu quero outra parte aqui, ó. Cliquei no Enter. Tá aqui, eu vou clicar em cancelar, que eu não quero editar. Fiz isso sem querer. Não editou. Tá vendo? Isso é importante. E tem como você definir também que ninguém vai conseguir mexer, só você. Por exemplo, né, aqui eu posso adicionar outras pessoas que podem mexer nessa página também. Ok, essa parte ok. Vou aqui ocultar a página 1. Não quero que a página 1 apareça aqui na minha tabela. Então vou ocultar. Está oculta. Se essa célula é protegida, só consegue ocultar e desocultar quem tem permissão, ok? Então, se você quer ocultar alguma coisa que tem dados privados, sensíveis, oculta e protege. Ninguém mais vai conseguir desocultar, só você. Para acessar ela, como é que faz? Aqui do lado tem todas as páginas. Aí você clica aqui, você que tem permissão consegue desocultar. Para ocultar de novo, clica ocultar. Bacana. Passei aqui, fiz um geral de como funciona todo o básico de uma planilha. Aqui, por exemplo, vamos dar o título, coisa simples, mas vamos fazer aqui para aula de planilhas. Se altera, muda aí sempre
em tudo. Uma outra, o nome da planilha em todos os lugares que ela está salva, né? Uma coisa importante para você acessar o Google Planilhas, você pesquisa no Google ou outro navegador, Google Workspace ou Google Planilhas. Depois você pode até salvar o atalho, mas você vai abrir e você vai poder criar várias planilhas e deixá-las todas salvas ali. Elas ficam salvas em Google Drive, que são as ferramentas do Google, e você também consegue acessar elas pelo seu Google Drive. Eu espero que essa mini aula tenha tido algum valor aí para você. Ela é destinada a pessoas que realmente não têm conhecimento em planilhas. É uma aula inicial, um conteúdo básico, mas que com certeza aí vai dar um norte para vocês poderem buscar e aprender mais sobre essa ferramenta que é muito usada no mercado. O Google Planilhas ele é muito similar ao Excel, tá, gente? Então, você aprendendo o Google Planilhas, você acaba aprendendo de rebarba o Excel. Ele é um pouco menos intuitivo, mas aprende de rebarba. E é isso. Bons estudos para quem quiser aprender planilha. E espero que isso some em alguma coisa, tanto na sua carreira do jogo, quanto na sua carreira na vida real, como somou esse aprendizado para a minha. E deixo aí, me coloco disponível para ajudar vocês. Eu sou o Platini no jogo. Precisando aí de algum auxílio com planilhas e precisando que eu explique outra coisa, reexplique alguma coisa dessa aula, grave uma outra com algum tópico específico, podem falar comigo, que à medida do possível eu estou fazendo.